Boa noite a todos. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Olá, muito boa noite. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem, Alexandre? Eu te escuto bem. Você me escuta bem também? Escuto, muito bem, muito bem. Maravilha. Ótimo. Alexandre, primeiro quero, enquanto o pessoal está entrando, lhe dizer que é um prazer estar aqui contigo, viu? Um querido amigo e parceiro de tantas lutas da advocacia previdenciária. Estou muito feliz da gente estar aqui podendo conversar assim publicamente. E ainda mais na plataforma do Notório Saber, que é esse parceiro, né, de tanto crescimento aí para a advocacia previdenciária, para os estudos da advocacia previdenciária no Brasil, capitaneados aí pela nossa amiga Gisele Cravo-Tintin. Ô, Tiago, eu que agradeço o convite, né, do Notório Saber, o convite que você me fez, em nome do Notório Saber, a Gisele, que muito honra a advocacia previdenciária nacional. É dizer que é uma satisfação enorme para mim estar aqui com você hoje para tratar desse tema tão instigante, né, que é o tema 709, decidida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Então é uma enorme honra para mim, viu, compartilhar com você esse tema e estar aqui contigo na noite de hoje. O prazer é todo meu. Tá aqui a doutora Amanda também, sócia da doutora Gisele, nos prestigiando, vários colegas conhecidos eu vejo aqui entrando. Alexandre, mas eu queria que a gente falasse, antes da gente entrar propriamente dito no tema 709, que a gente falasse um pouquinho da nossa participação na reforma da Previdência, porque, poxa vida, você foi o meu grande parceiro, tanto na reforma na PEC 287A, quanto na PEC 6, que virou Emenda Constitucional 103, né? Falamos com o relator na Câmara dos Deputados, fomos várias vezes a Brasília, e aí a aposentadoria especial foi sempre o nosso foco. Então, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência aí, da nossa experiência nessas lutas, antes de entrar no tema 709 propriamente dito. Ô, Tiago, foi uma grande satisfação, né, trabalhar contigo nessa pauta legislativa, em especial na reforma da Previdência, né, e em especial no tema das aposentadorias especiais. Né. No final, nossas emendas, né, as emendas que apresentamos aos deputados, aos senadores, não foram 100% acolhidas, mas a gente teve algum êxito, né? A gente teve algum êxito aí na aposentadoria especial, por exemplo, na retirada do trecho, né, que se falava da vedação da periculosidade, né? E isso, por exemplo, gera uma repercussão muito interessante nesse tema que a gente vai tratar hoje, que é o 709, né? Então, quando foi vedada a adoção, né, de requisitos e critérios diferenciados para a concessão dos benefícios, né, com exceção, né, tem aquela ressalva, com exceção das atividades que sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes. Logo depois tinha vedada a caracterização do trabalho perigoso, né? E isso não está mais no texto constitucional, muito em função do trabalho que você realizou, né, do excelente trabalho junto com o senador Paim, né, e conseguiu retirar do texto da emenda constitucional, né, essa vedação. Isso foi muito importante, mas o trabalho foi maravilhoso, né, estar ao seu lado,
ali no Congresso Nacional, batalhando em favor da advocacia previdenciária, da previdência social, da seguridade social. Foi um dos momentos importantes, inesquecíveis da minha vida, né? Lutamos em prol de uma seguridade mais justa, e isso faz pela Advocacia Previdenciária Nacional, Tiago. Poxa, obrigado, Alexandre. Também foi marcante para mim, nós recolhendo aquelas assinaturas, correndo contra o tempo, né? Sempre uma correria. Então foi muito bom contar contigo aí em todos esses momentos, e, além de um companheiro de todas as horas nessa luta pela cidadania, alguém que a gente gosta muito de se aconselhar e tratar temas importantes como é esse tema o tema 709, né? Primeiramente, eu queria que você comentasse uma questão que é a utilização do plenário virtual para o julgamento desse tema. Que esse tema foi julgado no plenário virtual, né, e, a meu ver, não seria a forma adequada de julgamento, pois pelo regimento do próprio Supremo Tribunal Federal, né, o plenário virtual ele é utilizado para demandas que já já houve manifestação do STF, né? Como é que tu estás vendo essa questão do plenário virtual, da aplicação dele no 709 e mesmo da aplicação dele de forma mais generalizada para questões tão polêmicas e importantes como foi o desse tema? Tiago, é um tema muito importante, um tema polêmico, um tema que atinge, né, milhares de aposentados, Brasil afora, e, obviamente, a advocacia gostaria que fosse um tema mais bem discutido, né, de maneira presencial, mas com essa pandemia, né, com o isolamento social e o afastamento, algumas soluções tecnológicas tiveram que ser adotadas, né, como defesas orais virtuais, sessões virtuais, despachos virtuais. E eu acho, sabe, Tiago, que é uma coisa que veio para ficar, né? Veio para ficar. Eu acho que a gente não pode mais querer voltar ao que era antes, né? Essa pandemia, esse isolamento, nos trouxe ensinamentos importantes e o Poder Judiciário tampouco poderia parar, né? E nós sabemos que nessa pandemia, nesse isolamento, teve tribunais, justiças que teve até ganho de produtividade, né? A Justiça Federal de Pernambuco, por exemplo, produziu 60% a mais do que produziu no mesmo período do ano passado. Então, os tribunais julgaram, os tribunais adotaram os meios, né, que dispunham, através do regimento interno e da legislação, para poder tocar para frente decisões. Infelizmente, essa decisão que era tão importante foi julgado como inúmeras outras, né? Muitos temas importantes foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, nesse momento de isolamento social. Tá? Mas o mais importante foi garantir o devido processo legal, o respeito ao contraditório, ampla defesa, possibilitando os advogados fazerem defesas orais, ainda que virtuais, entendeu? Mas a garantia do devido processo legal foi respeitada e, portanto, eu acho que nesse ponto não sei se vale a pena impugnar por meio dos embargos, né, de execução. Acredito que respeitando o contraditório ampla defesa, ainda que o julgamento tenha sido remoto, tenha sido feito por meio virtual, ele é válido. Apenas lamentável, né, a decisão também não foi tão ruim assim, é importante deixar claro isso, a questão da retroação da DIB,
que o INSS pretendia retroagir para a data do afastamento e não conseguiu, né? Então, de todo modo, eu acredito que foi uma vitória da advocacia previdenciária. Eu vejo essa decisão mais pelo lado positivo do que pelo lado negativo, Tiago. Eu não sei se você concorda comigo, mas É, no frigir dos ovos, o que o INSS queria era fixar a DIB, né, na data do afastamento, e aí evitar o pagamento de todos os atrasados. E isso o INSS não conseguiu, né? E, portanto, é por isso que eu ao final, fiquei feliz, de um certo modo, com a decisão. sim, eu vejo da mesma forma. Acho que seria muito pior se a gente tivesse perdido a questão da DIB em face da continuidade do trabalho, né? Se tivesse se misturado a continuidade com a fixação inicial do benefício. E em relação ao plenário virtual, a grande questão que os advogados colocam, claro que as inovações tecnológicas todas vejo também como tu, bem positivas, mas é só que a gente não deve perder o poder de influenciar no processo. E acho que gravando vídeo e gravando áudio, etc e tal, a influência do advogado e o seu contato com o processo ele é menor, né, do que quando ocorre simultaneamente, como é no STJ. No STJ a gente consegue, né, fazer a sustentação ao mesmo tempo que o julgamento ocorre. Mas, como você disse, essa questão está decidida, né? O STF avaliou que não havia prejuízo às partes e seguiu no mérito. E então passamos ao segundo ponto. Eu queria só fazer esses comentários iniciais, mas a questão de fundo do julgamento do tema 709. É constitucional, então, o artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8213. Quanto à questão de fundo, a questão principal, gostaria de te ouvir assim, os comentários sobre o tema central do tema 709. Tiago, o que aconteceu é que o Supremo Tribunal Federal decidiu que entre a divergência, a aparente divergência de princípios constitucionais, como o princípio do livre exercício do trabalho, se chocando com o princípio da proteção do trabalhador, que se deveria criar uma interpretação harmoniosa, né, para manter esse dispositivo constitucional. O que a gente percebe é que o Supremo Tribunal Federal ele tenta ao máximo não declarar a inconstitucionalidade de uma determinada norma jurídica, né? E nesse ponto houve a sopesação de valores, né? E se decidiu que a manutenção dessa norma não feriria, não violaria o princípio do livre trabalho. Por quê? Entendeu o relator, Tiago, que o segurado teria a opção, né, de permanecer trabalhando, permanecer exercendo suas atividades em condições especiais, e isso tão somente depois requerer a sua aposentadoria especial, ou requerer uma aposentadoria outra, como uma aposentadoria por pontos, ou por tempo de contribuição, né? Ou por idade. Tá? Então, o que ele entendeu é que, mantendo essa norma constitucional, não se estaria violando o princípio do livre exercício laboral, porque a escolha, no final, caberia ao próprio empregado. Né? E aí ele fala também da questão de dar a vez, né? Ele trata disso no seu voto, né? De que o aposentado especial, né, ele já está se aposentando com um tempo de contribuição inferior, sem aplicação do fator previdenciário, né? E que ele não poderia ter uma aposentadoria especial como complemento de renda, né? E seria necessário dar a vez para pessoas que estão desempregadas à busca de um emprego. O fato é que a norma que instituiu a obrigatoriedade
do afastamento do trabalhador que exerce atividades especiais, quando se aposenta de maneira especial, a finalidade dela foi de proteger o trabalhador, né? E eu sempre tive esse entendimento de que a finalidade da norma era de proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Então, mantê-lo na mesma atividade, né, poderia prejudicar a própria saúde do trabalhador. Então, sopesando os princípios aparentemente contraditórios, o que procurou fazer o STF foi procurar conciliá-los, né, ao ponto de proteger a saúde e integridade física do trabalhador, dando, né, o direito de se aposentar mais. Optando pela aposentadoria especial, infelizmente ele teria que se afastar, né, do trabalho. O que eu percebo também, Tiago, é que essa decisão levou em consideração a antiga Previdência, levou em consideração as normas constitucionais anteriores à reforma da Previdência, né? Porque a reforma da Previdência, ela já trata a aposentadoria especial não como algo protetivo, mas como se fosse uma compensação ao trabalhador que passou aquele tempo todo, aqueles 25 anos, trabalhando de maneira especial, né? Então, nós tínhamos a antiga Previdência que tratava da aposentadoria especial como uma forma de proteger o trabalhador, né? Não permitindo que ele continuasse a exercer atividades insalubres, perigosas, penosas, prejudiciais à sua saúde. E a nova ordem constitucional, de acordo com a emenda constitucional número 103, ao instituir uma idade mínima, sai dessa linha. Claramente sai dessa linha. E ao julgar esse processo, o Supremo Tribunal Federal não se apercebeu dessa mudança constitucional. Ele não julgou à luz da nova ordem constitucional previdenciária. Isso, para mim, ficou muito claro. Sim. Vamos falar... Vamos falar mais detalhadamente dessa questão da nova ordem constitucional. Em relação à questão de fundo, da continuidade do trabalho, eu acho que isso está totalmente resolvido, né, Alexandre? A gente até tinha um projeto de lei para tentar modificar isso, e no próprio PLP 245, nós temos uma emenda feita pelo senador Paulo Paim, para que, e aí fique claro no dispositivo legal, essa lei complementar que vai regular a aposentadoria especial, que a saída do trabalho somente vai ser exigida a partir de para aqueles que têm processo judicial, né, a partir do trânsito em julgado ou finalização do processo de execução. Emenda número 4 do PLP 245, e a gente tem muita fé nessa emenda, viu, Alexandre? Assim como na emenda para equiparar a regra de transição dos 50% também na aposentadoria especial, que também está tramitando lá no PLP 245. E a questão da fixação da renda mensal inicial, a gente já tinha aqui na 4ª região um acordo com a Procuradoria para... Muitas pessoas fizeram esse acordo. Faz o acordo, recebia os atrasados, só que era obrigado a se afastar a partir dali do trabalho. Sobre a questão de fundo, eu sempre concordei, ao contrário, acho que de ti, sempre concordei aqui com o nosso TRF4. Fui voto vencido pelo Supremo, né? Mas porque eu entendia que a restrição ao trabalho, vindo de uma aposentadoria especial que foi fixada na Constituição, essa restrição deveria estar na Constituição. E uma lei infraconstitucional não poderia restringir o benefício dessa forma. E também no sentido de que o trabalhador, ao conseguir a aposentadoria especial, ele teria a liberdade de, agora já protegido com o benefício, de ter a continuidade a esse trabalho. Então, eu defendia o caráter de liberdade do trabalhador permanecer no risco, se assim ele assumisse o risco, né? Mas já garantido por uma aposentadoria. Mas, enfim, isso foi decidido por maioria,
E aí a gente começa a entrar na grande complexidade e nos efeitos que isso está causando na sociedade brasileira. Tem muitos trabalhadores, muitos advogados nervosos com essa questão de como vai ser a situação a partir de agora, pessoas com tutela antecipada ou mesmo não tutela antecipada que o tribunal implantou e estão aguardando o tema 709. A questão da nova Previdência. Eu acho que já como a gente estava falando da nova Previdência, e eu te interrompi, eu acho que a gente fala primeiro desse ponto. O julgamento do STF foi focado todo na Previdência antiga. E na nova Previdência, inclusive, que tem idade mínima, que é proporcional à aposentadoria especial, que presume, né, que ele vai continuar no trabalho. E, além disso, o próprio texto da Emenda Constitucional 103 fala permanência no mínimo, e esse no mínimo foi a inclusão de uma emenda nossa, uma emenda de redação do senador Paulo Paim, proposta aqui pela comissão, no mínimo 15, 20, 25 anos. Então, mas o Supremo não considerou nada no voto, né, Alexandre? Como é que você vê isso, então, continuando dentro daquele raciocínio que você já tinha iniciado da nova Previdência? Então, Tiago, o voto, ele me parece coerente, né, desde que apreciado de acordo com a antiga Previdência, né? Quando ele é apreciado considerando as novas normas constitucionais previdenciárias trazidas pela Emenda Constitucional número 103, ele já não me parece tão coerente assim, né? Já não me parece tão coerente assim, porque a nova ordem constitucional não trata mais a aposentadoria especial como medida de proteção, eu quero dizer. Você pode continuar trabalhando até os... você tem que ter 60 anos de idade para se aposentar de maneira especial. Então, aquela norma protetiva, ela deixou de existir. Ela não é mais a razão de ser, né? O que me parece é que o novo legislador adotou a tese de que os requisitos mais benéficos para a aposentadoria especial se deve por uma questão de indenização, vamos assim dizer, de compensação pelo trabalho pesado. E aí, se a gente leva em consideração a nova ordem constitucional, essa decisão já não me parece coerente mais, né? Importante aqui em relação a gente comentar sobre a fixação da DIB, né? Você comentou sobre a fixação da DIB, né? Então a DIB foi fixada na data do requerimento. Isso é muito importante, na data do requerimento. De modo que não cabe ao Poder Judiciário, para fins de implantação da aposentadoria especial, exigir que ele se afaste. O afastamento ele é a posteriori, tá? Então, primeiro se implanta a aposentadoria especial, para depois o INSS, se for o caso, fiscalizar, né, e exigir dele o afastamento dessas atividades, né, por meio da suspensão, não suspensão, da cessação da aposentadoria especial. Então, eu acho que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no poder fiscalizatório do INSS e querer só implantar a aposentadoria especial após ele se desligar, porque você vai criar uma insegurança jurídica tremenda. Não só uma insegurança jurídica, mas insegurança financeira, né? O trabalhador vai ficar sem receber durante algum tempo, alguns meses, o seu salário e sua aposentadoria especial. Então, primeiro se implanta, né? Se paga os atrasados. E aí cabe ao INSS depois fiscalizar. O problema todo, Tiago, disso é nos casos de antecipação da tutela, né? Porque nos casos de antecipação da tutela, o benefício é implantado. E após a implantação, o processo progride, tramita por anos a fios. E ali o INSS pode alegar, olha, foi implantado e mesmo assim o trabalhador não se afastou. De modo que o ideal, né, era que a tese fixada já expusesse isso. Ou seja, em casos de tutela antecipada, em casos de liminares, né,
o afastamento das atividades se daria após a implantação do benefício, mas também após o trânsito em julgado de sentença condenatória, né? Sob pena de criar uma insegurança jurídica tremenda. Então, inclusive, eu acredito que nos embargos declaratórios que foram propostos, né, que você e a comissão aí do Rio Grande do Sul está à frente, acredito que foi nesse ponto que vocês atuaram, né, pedindo que a fixação da data do início do benefício e do afastamento das atividades, eu quero dizer, do afastamento das atividades, se dê após o trânsito em julgado, sob pena de se criar uma insegurança tremenda, né? Então isso é muito importante frisar. Mas, por hora, a tese fixada não diz isso, né? A tese fixada é até importante, Tiago, eu quero ler aqui a tese fixada, o item 1, diz o seguinte: é constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Item 2. Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou a sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão. Essa é a tese fixada. Essa é a tese. E veja que é importante aqui: cessará o benefício previdenciário em questão. O benefício não será suspenso, ele será cessado, né? Sim. Esse é outro ponto que eu quero debater mais a fundo contigo também: cessação de suspensão. E, enfim, eu concordo plenamente com isso que foi o calcanhar de Aquiles do julgamento, que se o julgamento foi um avanço à fixação da DIB, eu acho que sim, eu concordo plenamente contigo, que essa foi o ponto principal, o medo principal de todos, era que não fosse garantido a data do início do benefício, fosse misturado o conceito do recebimento com a fixação da DIB. Então, acho que aí a gente conseguiu algo muito bom. Mas faltou mesmo, e aí pela leitura que tu fizeste de toda a tese fixada, qualquer menção à questão da segurança jurídica dos benefícios precários implantados. E como um trabalhador, né, Alexandre, vai sair do seu emprego, deixar um emprego por uma tutela que pode ser cassada a qualquer momento. Um benefício por um processo que não transitou em julgado. Então, a nossa esperança reside em que o Supremo vá se manifestar corrigindo algo que pode ser muito grave, porque o trabalhador pode sair do trabalho por causa de uma tutela e ficar sem nada, sem o emprego e sem aposentadoria. Isso é gravíssimo, eu acho que é o ponto crucial e mais preocupante desse julgamento, né? E nós esperamos que o STF venha a se manifestar, porque pela leitura nua e crua do que você acabou de ler aí, é no momento que implantado administrativo ou judicial e ponto. É no momento da implantação. Não há ressalva se essa implantação é precária. Né? E quero fazer uma menção aqui a algumas pessoas, Alexandre, se me permite. A doutora Gisele Craftintin está aqui nos assistindo, nossa querida amiga, o doutor Olímpio, doutora Juliana, doutora Helena, doutora Graziela, doutor Vitor, enfim, o pessoal tá comentando aqui embaixo, só para fazer uma menção ao nosso público aí. Então, essa questão é a principal, ao meu ver. Ao meu ver. Aquela pessoa ter a segurança jurídica, assim como a gente fez na emenda do PL 245, também o Supremo teria que fazer, acredito eu, nesse julgamento, para que a questão não ficasse tão insegura para os trabalhadores. Pois é, Tiago, isso é um imbróglio terrível, né? E faz lembrar aquela decisão do STJ de que valores recebidos a título precário, por liminar,
tutela antecipada, ainda que de caráter alimentar, né? Se no final do processo o mérito for improcedente, ele é obrigado a devolver, né? Isso foi decidido num recurso repetitivo do STJ. Então, é importante que o Supremo, esses embargos declaratórios que foram opostos, se pronuncie e se pronuncie no sentido de que o afastamento da atividade só pode ocorrer com a decisão passada em julgado, com a decisão definitiva, né, e não tão precária, uma tutela antecipada, sob pena de se incorrer, como você até acaba sendo um dos requisitos para a concessão da tutela, além do perigo da demora, além da verossimilhança das alegações, da prova inequívoca, da irreversibilidade do provimento, né? Agora a gente tem que provar o afastamento das atividades. Então, algo tem que ser feito. Realmente, o Supremo precisa corrigir essa lacuna desastrosa que deixou no voto aqui no tema 709. Alexandre, tem uma pergunta aqui da Viviane. O empregado é obrigado a pedir a conta na empresa ou o empregador é obrigado a rescindir o contrato de trabalho? Uma pergunta mais do âmbito trabalhista, né? Essa pergunta é interessantíssima. Eu penso, viu, Tiago, que cabe ao empregado, ao trabalhador, pedir a rescisão do contrato de trabalho, né? Eu acho que, obviamente, inicialmente ele vai pedir a mudança de função, né? Ele vai tentar uma mudança de função, ao menos que ele queira realmente se aposentar. Mas a relação previdenciária é empregador, segurado, previdência social, né? Uhum. Essa relação, ela não vai para a empresa, ela não é da empresa, né? É como o ministro Toffoli falou aqui no seu voto, que cabe ao trabalhador fazer a sua opção dentro de princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cabe a ele optar, sabendo que, optando pela aposentadoria especial, ele tem que ser afastado das atividades que o sujeita a condições adversas à sua saúde e integridade física. Então, na verdade, essa norma é para o segurado. Então, cabe a ele pedir o afastamento, né, pedir a mudança de função. Eu não acho que aí a demissão é por justa causa, não, né? Perdão, é sem justa causa, não. Né? É o pedido de demissão do próprio trabalhador, não é a empresa que está querendo demiti-lo, né? Então, eu penso que o ônus, infelizmente, nesse caso, recai sobre o trabalhador. Infelizmente. Infelizmente, Thiago. E aí... Agora, eu queria aproveitar esse gancho, porque muitos clientes meus me ligam, eletricitários, vigilantes, e perguntam, e agora, Alexandre? Eu preciso me afastar? E aí, Tiago, eu tenho uma tese, sabe, que após a emenda constitucional, após a emenda número 103, a atividade de vigilante, de eletricitário, ou seja, aquelas atividades que expõem o obreiro a situações de periculosidade, deixaram de ser especiais, por força de norma constitucional, né? Eu peço o Vênia aqui para dar uma lida rapidamente. Pode seguir, até porque essa era uma das perguntas. A questão da periculosidade vamos seguir nela, então. Ótimo. Então, o que é que a norma constitucional diz agora? É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada. Quero parar aqui. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Essa é a regra geral. Não se pode mais
adotar requisitos e critérios diferenciados. Aí, o que é que o texto diz? Ressalvadas, nos termos da lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1º, com deficiência. Inciso 2º, que é o que importa, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Veja que tiraram aqui das exceções, né, a exposição à periculosidade. Ora, se o Poder Judiciário entender que a partir de 13 de novembro de 2019, o vigilante, o trabalhador exposto à eletricidade, não tem mais direito de contar esse tempo especial, se o Poder Judiciário entender dessa maneira, então essas pessoas, o vigilante, o eletricitário, não é mais considerado uma atividade especial. Se não é mais considerado uma atividade especial, eles poderiam sim continuar trabalhando. Isso é uma tese, tá? Claro, se o Poder Judiciário entender que há uma omissão aqui em relação à periculosidade, portanto, continuam sendo atividades especiais, aí não, né? Aí essas atividades, o trabalhador que exerce essas atividades terá que se afastar. Mas o texto me parece ser bem claro, o texto constitucional. De modo que eu acho uma tese interessante. Eu acho uma tese interessante, Tiago. Não sabemos, obviamente, o que vai acontecer, se essa tese vai vingar ou não, né? Trata-se de direito. O direito é muito subjetivo. Mas, se a atividade não é mais especial... E você sabe, Tiago, mais do que ninguém, como é que o INSS cruza esses dados, né? Você sabe que com uma atividade especial, a empresa é obrigada a pagar uns adicionais, né? De 6, 9, 12%. Né? E aí a gente tinha uma instrução normativa, né, de 2009 que dizia que se a empresa utiliza o EPI e esse EPI é eficaz ao ponto de eliminar a exposição aos agentes agressivos, a nocividade, as empresas não precisariam pagar esse adicional a mais. Mas aí agora, em 2019, ano passado, veio um ato declaratório interpretativo número 2, da Receita Federal do Brasil, que diz, não, ok, se o uso do EPI elimina a insalubridade, a periculosidade, as empresas não precisam pagar esse adicional. Mas, se houver concessão da aposentadoria especial, essas empresas são obrigadas a pagar. E é por isso que as empresas fazem tudo, o possível e impossível, para descaracterizar a atividade especial do obreiro, porque eles não querem ter esse excesso, vamos dizer, esse plus tributário, né, e ter que pagar esse adicional. Então, eu queria deixar claro isso, essa mudança interpretativa número 2 da Receita Federal, que diz isso. Então, conceder a aposentadoria especial, o INSS pode fiscalizar a empresa, eu quero dizer, a Receita Federal do Brasil pode autuar a empresa, cobrando, né, esse adicional caso a empresa não tenha pago. E, Alexandre, eu concordo contigo que o texto constitucional dificultou muito a questão da periculosidade ser enquadrada como especial a partir de 13 de 11 de 2019. E nos bastidores lá da reforma da Previdência, no Senado, na parte final, eu me reuni algumas vezes com o senador Paim e a gente lutando para tirar aquela vedação a periculosidade, que é a parte final desse artigo, né? E aí eu falei, senador, não vai resolver, porque a forma como está escrita, como você leu, né, Alexandre? Eles tiraram a integridade física, a proteção à saúde e a integridade física, escreveram de um outro jeito. Ele falou, mas ajuda, né? Eu disse, ajuda a tirar a vedação, mas a gente precisa de um projeto de lei complementar. E aí, Alexandre, ele foi num café da manhã em que os outros senadores queriam convencer ele a desistir da emenda,
para tirar a vedação da periculosidade, e ele voltou do café da manhã e aí me falou o seguinte: olha, consegui que um acordo para eles aprovarem a emenda e ainda um acordo para fazer a lei complementar para garantir a aposentadoria do eletricitário, do vigilante. Por isso que essa lei complementar, o PLP 245, é tão importante, porque ele está garantindo, e como foi desconstitucionalizada, a questão é até a lei complementar que venha a regulamentar, ela vai reincluir, porque o vigilante, na verdade, está numa situação, um vazio, o eletricitário, um vazio normativo completo, e outros defendendo ainda, Alexandre, que desde 97 não era para conceder para eles a aposentadoria especial. O próprio líder do governo aí do seu estado, lá na tribuna, eu me lembro ele falando que acabou a aposentadoria especial por periculosidade desde 97. Não sei se você recorda desse Foi o senador Fernando Bezerra Coelho, né? Você até hoje tem pesadelo com ele. Sim, porque ele foi muito contra aquela emenda também da conversão, lembra? Ele bateu muito forte naquela emenda da conversão. Mas, enfim, né? Faz parte do jogo, do debate político e tal. Então, a periculosidade, eu concordo contigo, está numa situação bem difícil e é uma boa tese, conforme for a fixação, né? Por enquanto que a lei complementar não é aprovada, né? Se nada for modificado, acho que é uma tese interessante. Sendo promulgada a lei complementar com a inclusão das atividades perigosas, então essa tese, obviamente, deixa de existir, né? Apesar de que durante esse período, o trabalhador não teria que devolver, né? Se ele continuou trabalhando. Então ele só teria que sair do emprego, né? Após a aprovação da lei complementar. É uma tese, né? Mas eu acho uma tese interessante. Certo. Não é uma coisa aventureira, não, sabe? É interessante, não é aventureira, não. É algo que tem fundamento, né, Alexandre? Tem fundamentos, advogados que têm experiência, que têm um fundamento nessa tese. Agora, entrando na parte dos atrasados, até porque tem uma pergunta para emendar aqui com a doutora Graziella, que fala: implantada a aposentadoria especial e o segurado continuando no labor, cessando a aposentadoria, o pagamento dos atrasados será garantido? Aí entra naquela questão da fixação da dívida, né, do início do benefício. A garantia dos atrasados é até o momento da implantação, né, Alexandre? Então, o Supremo garantiu isso. E também existe aquela divergência entre os votos do Alexandre de Moraes e do ministro Toffoli, a questão da devolução dos atrasados, que foi mencionado no Supremo no julgamento da desaposentação. Vamos responder a Graziella, então, falando um pouco da questão aí dos atrasados, Alexandre. Os atrasados ele é devido desde a DER até a implantação, né? Como a gente colocou aqui, a implantação tem que ser feita. O INSS é que depois da implantação tem que investigar se aquele segurado continua a exercer atividades especiais. Mas não cabe ao Poder Judiciário, antes de implantar, investigar se o segurado, se o autor daquela ação saiu, deixou as atividades, de exercer as atividades especiais, né? Ele é obrigado a implantar, tanto é que a tese, né, ela diz o seguinte: efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na via judicial, a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor ou a sua continuidade, cessará o benefício. Né? Então, efetivada, implantado o benefício, né? Se verificar o retorno ao labor ou a sua continuidade, é que o benefício será cessado. Então, o pagamento dos atrasados está garantido, né? Tanto na via administrativa quanto na via judicial. Quanto a isso, eu não tenho dúvida, né? E o interessante é que ele fala: cessará o benefício previdenciário. Realmente cessará. O artigo 46 da Lei 82.13/91 fala que o aposentado por invalidez que
retornar ao trabalho, terá sua aposentadoria por invalidez cancelada. E o parágrafo 7º do artigo 58 manda aplicar esse dispositivo no caso da aposentadoria especial, quando o trabalhador retorna, mantém ou retorna a uma atividade especial. Então, a lei fala em cessação. É engraçado, porque o decreto de 1999, que regulamenta, na verdade, é o decreto 8.123 de 2013, para ser bem específico, ele tratou da maneira correta. Ele não fala em cessação, em cancelamento da aposentadoria. Ele fala em suspensão, né, pelo prazo de 60 dias. Se o trabalhador provar que se afastou da atividade especial, aquele benefício anterior, mesmo número de benefício, mesmo RMI, ele seria restabelecido. Então, o decreto, ele foi mais coerente, mais razoável. Mas decreto é decreto, né? Decreto não tem força de lei. Então aplica-se a lei, e não o decreto. E a tese fixada foi de cessação. E aí, Tiago, havendo cessação do benefício, porque ele continuou a trabalhar em atividade especial, depois ele vai ter que fazer um novo requerimento no INSS. E se o INSS indeferir, fazer um novo processo judicial, claro, tanto no INSS quanto na Justiça, ele vai alegar o quê? A coisa julgada material, ele vai alegar o direito adquirido que ele já tem. Né? Então, direito adquirido, o reconhecimento das atividades especiais que foram reconhecidas judicialmente ou administrativamente. Então, ele já tem o direito adquirido, mas é um novo benefício, com um novo número de benefício, né? E com a nova RMI. Se essa RMI ela for mais vantajosa, em razão da continuidade do trabalho e de novas contribuições previdenciárias, ele terá direito a uma nova RMI mais vantajosa. Foi o que Agora, a gente conversou eu pergunto para você, né? e se a RMI da nova aposentadoria for menos vantajosa, Thiago? E aí? É aí que é aquilo que a gente estava debatendo antes da live, que a RMI, ao meu ver, tem que ser a mais vantajosa porque está assegurado o direito ao melhor benefício. A tese do melhor benefício, inclusive, já é julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele já tem direito adquirido as condições que lhe deram direito àquele benefício de aposentadoria especial. E ele vai ter cessado, concordo contigo, porque tanto o Supremo quanto a lei falam em cessação. Então, ele tem que fazer um novo pedido, mas não pode ser uma aposentadoria inferior ao primeiro benefício, na minha opinião. Isso que é muito interessante. Não pode ser negado, porque já tem um direito adquirido, não pode ser negado, e não pode, né, ter o valor inferior ao primeiro. Isso eu concordo contigo 100%, Tiago, não pode ser inferior. Né? Não pode ser inferior. Agora, Tiago, você vem me fazendo diversas perguntas. Eu queria te fazer uma, porque eu já pensei na questão da tutela antecipada. Essa questão da tutela antecipada é intrigante. Né? Como é que você pensa, como é que se daria a solução para essa questão da tutela antecipada e da continuidade do exercício de atividades especiais ao longo da tramitação do processo? Tá? Você acha que o juiz ele já deve solicitar o afastamento ou tem que se esperar realmente o trânsito em julgado? Eu acho que a Constituição tem um princípio muito caro a todos nós, no Estado Democrático de Direito, que é a segurança jurídica. E também o direito fundamental ao trabalho. Não vejo como se exigir que uma pessoa se obrigue a deixar o seu trabalho por um benefício recebido a título precário sem o trânsito em julgado. Isso, a meu ver, seria uma violência contra o cidadão. Enfim, eu acho que é tudo que a gente luta contra, o Estado Democrático de Direito, a segurança jurídica, proteção ao trabalho, ficaria violado nisso. Eu acho que então, Alexandre, uma distinção entre a implantação precária e definitiva é a solução para a questão da tutela antecipada, ao meu ver. Né? E aí se coloca nos eixos da segurança jurídica
a questão do benefício, assim como a gente propôs lá na emenda constitucional. Acho que isso resolveria a questão. E a gente tem que ver também, mesmo para os benefícios que não estão em tutela antecipada, mas que foram implantados e o trabalhador continuou trabalhando, enfim, por uma outra decisão. Aqui a gente tinha pacificação na 4ª região em relação a esse tema. Talvez trabalhar o voto do Alexandre de Moraes, em que ele colocou que era a partir da decisão do Supremo que se... então, a partir desta decisão e não a partir da implantação, que era o critério do Dias Toffoli, que foi o voto vencedor, mas eu acho que o Alexandre de Moraes, quando ele colocou a partir dessa decisão, ele resolveu muito o problema jurídico dessa implantação mesmo definitiva, mas com base em decisões judiciais, enfim, uma série de situações em que a pessoa estava segura recebendo o benefício e trabalhando. Esse confronto entre os dois votos seria muito interessante, a meu ver também, para essa questão da devolução dos valores daquelas pessoas que estão recebendo, mesmo que não na tutela. Eu acho que a tutela cabe uma análise separada das demais situações de recebimento. Mas seria bom confrontar esses dois votos para ver qual vai vencer, porque o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele entrou como acompanha o relator, mas tem essa diferença muito importante juridicamente, né, falando. Não sei como é que tu vê isso. A gente tem 9 minutos, mas acho que dá para a gente... O Alexandre de Moraes, eu estou até com o voto dele aberto aqui, Tiago, vou ler só nesse trecho. Olha como ficou interessante. De todo o exposto, conclui-se que a partir da publicação deste julgado, isso é o voto do Alexandre de Moraes, não se tolera mais a concomitância entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividades nocivas à saúde, ficando a autarquia autorizada a cancelar o benefício caso a autora delas não se afaste. Então, o voto do Alexandre de Moraes, ele modula os efeitos dessa sentença, né, dessa decisão. Mas é impressionante, Tiago, como o Supremo não gosta de modular os efeitos da decisão logo na primeira decisão, né? Sempre gosta de esperar os embargos declaratórios para tão somente depois modular os efeitos. E isso se deu na aplicação, inclusive, uma tese muito conhecida dos juros e correção monetária, né, pelo IPCAE. Mas o Supremo poderia mudar essa postura e começar a modular os efeitos já na própria decisão. E não esperar embargos e mais embargos, né? Infelizmente. Tem mais perguntas aqui. O Fernando Godoy pergunta: o tema 709 foi na forma de sessão virtual. Se a sessão plenária fosse presencial, poderia ser diferente o resultado? E mais, poderia se trazer à tona a emenda constitucional 103 e o PLP 245? Eu acho que a gente teria mais, talvez até um pouco mais de espaço, né, Alexandre, para discutir essas outras questões com os ministros, a questão... eu acho que prejudicou, sim. Eu concordo um pouco com a avaliação aqui do Fernando. Eu acho que prejudicou o fato de ser virtual, porque a gente não conseguiu, né, fazer a despeito, aquele trabalho. É verdade, né? Presencial sempre é melhor, mas a despeito disso, lembro que memoriais foram distribuídos nesse sentido, né? Foi distribuído memorial nesse sentido, chamando a atenção da emenda constitucional número 103. Então, se eles leram os memoriais que foram apresentados, eles já poderiam ter uma percepção um pouco diferente e as novas normas constitucionais. De fato, prejudica, a gente sabe que prejudica, mas diante da situação que estávamos ou que estamos vivendo, era o único jeito, né? Não dava para fazer uma sessão presencial, né? Esse julgamento foi antes do isolamento ou foi depois? Acho que foi depois, né, Tiago? Esse julgamento já foi depois, após o isolamento. Né? Foi depois. Já estava em pandemia, Estávamos em isolamento social, em quarentena, né? Não poderia ser diferente, infelizmente. Tem mais uma pergunta aqui. E há de convir que todos os julgamentos do Supremo são importantes, porque trata exatamente de questões constitucionais.
Então, ou o Supremo pararia suas atividades, ou continuaria de maneira remota, né, de maneira digital, vamos assim dizer. Alexandre, mais uma pergunta aqui do professor Kleber. Se a decisão do Supremo afasta a regra que manda o INSS notificar o segurado para que se afaste. Ele está mencionando o decreto aqui, de 60 dias para acessar o benefício. Não, eu acredito que é isso que vai acontecer. Né? Quem permanecer em atividade, o trabalhador que permanecer em atividade, certamente receberá uma carta do INSS suspendendo. Não deveria ser suspensão, deveria ser cessação, mas o decreto fala em suspensão. Mas eu imagino que o INSS continuará a manter essa sistemática. Eu acho que ele vai notificar o trabalhador para se afastar de suas atividades. Eu confesso para você, Tiago, que eu nunca vi um trabalhador receber uma carta do INSS determinando o seu afastamento. Não sei se você já viu, não sei se os colegas que estão nos assistindo já viram, né? Mas eu nunca vi. Nunca um cliente meu me procurou dizendo, olha, eu continuava a exercer a atividade especial e aí eu recebi essa carta aqui do INSS pedindo o meu afastamento. De modo que é o que está no decreto, mas na prática é uma coisa que a gente não via. Mas acredito que após esse julgamento, com a declaração da constitucionalidade do dispositivo, o INSS deve formular grupos de trabalho, né, e começar a investigar, né, por meio das contribuições, dos adicionais de contribuição, quem continua a exercer essas atividades e assim notificar o trabalhador para se afastar. Né? Mas eu acho que eles vão começar a fiscalizar mais, eu acho, Alexandre, a partir de agora. Também acho. Bom, nós temos agora, então, só 2 minutinhos para fazer as considerações finais. O Fernando aqui fala da questão da sentença ratificada, se não seria o princípio da dupla conformidade. Eu acho que a segurança jurídica, da forma plena, só vem com o trânsito em julgado. Né? E Alexandre, estamos encerrando aqui, até para conseguir deixar salvada essa live. Quero te agradecer, a gente abordou praticamente todos os principais temas. É claro que isso geraria um debate muito maior ainda, muito amplo, são temas de grande profundidade, mas eu te agradeço aí a tua inteligência, teus conhecimentos aqui, nos abrilhantando e nos auxiliando, assim como auxiliaste a nossa comissão no tratamento desse tema que estamos tendo lá no Supremo Tribunal Federal. E agradecer também o Notório Saber pela oportunidade da live. Passo então para as tuas considerações aí finais no tempo regimental de 60 segundos. Tiago, eu te agradeço muito pelo convite. Gostaria também de agradecer ao Notório Saber, em nome da Gisele, da Amanda. Quero dizer que estou sempre à disposição quando vocês me chamarem. É uma honra enorme participar de debates, em especial com você, que sempre enriquece qualquer debate previdenciário, né? E dizer para as pessoas que ainda não acabou. Faltam suprematórios. Algumas coisas podem mudar, como a modulação dos efeitos, né? A questão da tutela antecipada. Então, agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, que virão. Mas, Tiago, obrigado a todos que estão participando, né? Vi aqui vários amigos, um abraço a todos, pessoas que eu não conheço, mas que abrilhantaram aqui com sua participação. Muito obrigado, Tiago, obrigado, Notório Saber, obrigado, Gisele, Amanda, obrigado a todos. Obrigado. Valeu, Tiago. Obrigado, um abraço. Obrigado, Alexandre. Boa noite, um abraço a todos.